Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, na classe de adultos, a Epístola aos Hebreus, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Nós já estamos indo para a lição de número 10, que será estudada no próximo dia 11 de março de 2018, e o título da lição é o seguinte: Dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. E o texto áureo se encontra no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, versículo 22, e diz assim o texto áureo: Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E a verdade prática: a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui para dar início ao nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, graças a Deus por mais esta lição. Hoje estamos aqui para estudar a lição de número 10, já estamos caminhando para o final deste trimestre. E a lição de número 10, ela é baseada no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Temos estudado ao longo dessas semanas várias lições onde temos aprendido a respeito da superioridade de Jesus sobre o sacerdote Arão, o sumo sacerdote Arão, a superioridade de Jesus e da obra dele em relação à obra, ao sacerdócio do Antigo Testamento. O sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício do Antigo Testamento. Enfim, sobre todos os aspectos temos estudado, e nessa lição de hoje o autor da Epístola aos Hebreus ele faz um fechamento desse assunto para reforçar e lembrar, e concluir a sua argumentação a respeito da singularidade, da
singularidade e eficiência da obra expiatória de Jesus, e hoje nós vamos estudar inúmeros privilégios e responsabilidades e a dádiva desta nova aliança. Toda a tônica da Epístola aos Hebreus é mostrar a supremacia de Jesus e da sua obra em relação ao Antigo Testamento, e por causa da superioridade de Cristo e da sua obra, isso implica não somente em privilégios, em dádivas de Deus para nós, mas também isso implica responsabilidades, traz para nós responsabilidades muito maiores. Agora, na nova aliança, ela, por ser superior à antiga aliança, ela também exige maiores responsabilidades. Então, nós vamos estudar na lição de hoje 3 pontos. O primeiro, a dádiva da nova aliança. O tópico 2, os privilégios da nova aliança. E no tópico 3, as responsabilidades da nova aliança. Então, o ponto central de toda esta lição de hoje é que a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. No tópico 1.1 da nossa lição, fala que Jesus ofereceu uma única oferta a Deus para expiação pelos nossos pecados. Voltando um pouco no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 25, 26, 28, a gente vê que no versículo 26 do capítulo 9 diz que nem também para a si mesmo se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E no versículo 28, também do capítulo 9, diz que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, nesses versículos fala do sacrifício de Jesus, da oferta única que ele ofereceu a Deus. Ela é oferta única, não somente no sentido de que só uma vez é suficiente, mas no sentido de que ela é muito singular, ela é muito especial e superior. Os sumos sacerdotes, como também os sacerdotes na antiga aliança, eles ofereciam sacrifício várias vezes. Diariamente os sacerdotes ofereciam sacrifícios e o sumo sacerdote oferecia uma vez por ano sacrifício. E esses homens que são pecadores, mas eram constituídos sacerdotes de Deus, eles ofereciam primeiro o sacrifício por si mesmo e depois para expiar o seu pecado, e depois sacrifício pelos pecados do povo, mas era um sacrifício temporário, era um sacrifício que não era definitivo, era um sacrifício que não tinha o poder de libertar o homem do poder do pecado. Ele apenas cobria o pecado. E Jesus não. Jesus, ele ofereceu um sacrifício definitivo, único, e é a realidade. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam, como diz no capítulo 10, versículo 1, aqui na nossa leitura bíblica em classe, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para o sacrifício único, perfeito, definitivo de Cristo, que realizaria na cruz do Calvário. Pastor José Roberto, então Jesus, ele não somente é o sumo sacerdote perfeito, mas também ele é a própria oferta, o próprio sacrifício. Ele se ofereceu a si mesmo a Deus em sacrifício, em oferta suave e agradável a Deus. E não precisa mais Jesus morrer outra vez e nem a gente oferecer mais sacrifícios. É isso mesmo, pastor Fábio. O próprio João Batista testificou a respeito de Jesus, dizendo que
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, de fato, ele é uma oferta única, é uma oferta definitiva e é uma oferta irrepetível. E daí, se aqui no ponto 1.1 nós falamos de uma única oferta, no 1.2 nós tratamos de um único ofertante. Então, Jesus, de fato, ele além de ser sacerdote, sumo sacerdote, ele agrega, nós já temos estudado aqui ao longo deste trimestre, ele agrega o valor de ser também rei. Então, Jesus é sacerdote e rei, a semelhança de Melquisedeque, e por causa disso, nós temos a certeza de que a purificação do pecado foi concretizada, porque o seu próprio sangue foi derramado na cruz do Calvário. Então, nós podemos ter essa convicção, podemos ter essa certeza de que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Inclusive, havia uma expectativa em relação ao sacrifício no dia do Kippur, no dia da expiação, que quando o sacerdote entrasse, o sumo sacerdote entrasse até o Santo dos Santos, ao sair havia toda uma vibração e uma alegria do povo, porque tinha a certeza e a convicção de que aquele sacrifício havia sido aceito. De igual modo, hoje nós temos a certeza, a convicção de que o fato de Jesus ter ressuscitado é uma demonstração de que, de fato, o sacrifício dele foi perfeito e foi aceito pelo Pai. E de igual modo, pastor Fábio, nós sabemos aqui também que além dessa dádiva da nova aliança ter uma oferta única, também nós sabemos que tem um único ofertante, mas também que foi uma oferta que foi realizada uma única vez e daí não precisa mais ser repetida. É verdade. Aqui no capítulo 10 de Hebreus, nos versículos 10, no 12 e no 14, reforça esse ensinamento. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez, ou uma única vez. Essa palavra oblação aqui é um termo técnico que significa oferta a Deus, algo que você oferta, feita a Deus. Pode ser de várias coisas que oferece-se a Deus, tem oferta de animais, tem oferta de vegetais a Deus. E no caso aqui foi a própria oferta, era Jesus Cristo, que ofereceu-se uma única vez. No versículo 12 diz, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então ele ofereceu um único sacrifício. Versículo 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, meus queridos irmãos, o sacrifício de Jesus, ele é único, ele é perfeito, definitivo, irrepetível, não há mais necessidade da gente oferecer mais nenhum outro sacrifício, porque foi completo o sacrifício de Cristo. Mas já chegamos ao final do nosso primeiro bloco do programa de hoje. Vamos fazer uma rápida pausa e já já retornaremos. Fique conosco. Just be quiet and wait.
Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando a 10ª lição, com base na Epístola aos Hebreus, dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. E nós estudamos aqui, a partir do primeiro ponto da lição, que a dádiva da nova aliança, ela foi única, que o ofertante também é único e que também essa oferta foi realizada uma só vez. Então, uma demonstração de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi eficiente, foi eficaz, e uma expressão que a teologia gosta de utilizar, foi suficiente, ou seja, não é preciso mais fazer coisa alguma para que o ser humano possa alcançar a salvação, porque Deus já providenciou, foi Deus que providenciou, pastor Fábio, um escape para o ser humano. João capítulo 3, versículo 16, diz de forma muito clara e contundente que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso mesmo, e Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Professor José Roberto, uma coisa interessante, é muito importante a gente enfatizar essa questão da natureza única e suficiente do sacrifício de Cristo. Isso significa que, na prática, não precisamos acrescentar mais nada além de Jesus. Algumas pessoas têm dificuldade de entender e de aceitar a simplicidade da salvação pela graça mediante a fé em Jesus. Então, às vezes, tem pessoas que acham, mas é só isso, só Jesus é suficiente, a gente não precisa mais de outras coisas, não? Isso mesmo, pastor Fábio. O pensamento religioso, ele tem dificuldade de aceitar que a salvação é de graça. Efésios capítulo 2, 8 e 9, Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para o homem religioso que está acostumado a fazer os seus sacrifícios, né, as suas oferendas, e, de certo modo, acreditar que ele pode contribuir de algum modo para a sua salvação, então a graça de Deus é um escândalo, porque há alguns momentos a pessoa chega a pensar, é bom demais para ser verdade, eu não acredito que eu vou ser salvo e eu não tenho que fazer coisa alguma, e é isso mesmo. O Evangelho de Jesus, ele nos chega de tal modo que nos traz uma mensagem, e a mensagem do Evangelho é uma mensagem que diz que nada nós podemos fazer para sermos salvos. Deus já fez tudo, e o principal, ele enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, como sacrifício e ao mesmo tempo como sacerdote, e ele veio para cumprir aquilo que nos era necessário. E o sacrifício dele foi perfeito, foi suficiente. E agora nós podemos ter a convicção, e a única coisa que nós precisamos fazer, pastor Fábio, é crer. E o João 3,16 diz, para todo aquele que nele crê. Então, crer é uma resposta divina ao plano salvífico de Deus. Exatamente, é muito simples. Todo pecador que crê no Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia, será salvo, tu e a tua casa.
E esse sacrifício de Jesus, aqui voltando ainda em Hebreus 10 e 14, diz que porque com uma só oblação ou uma só oferta a Deus, oferta de quê? Do seu próprio corpo, da sua própria vida, Jesus entregou a si mesmo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo disse, porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, porque com uma só oblação, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, esse sacrifício, professor José Roberto, ao contrário dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento, ele trouxe, o sacrifício de Jesus, muitos privilégios, muitas bênçãos e uma espécie, como dizer, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, na nova aliança, com base no sacrifício de Jesus, esse sacrifício, às vezes o irmão diz, o sangue de Jesus tem poder, mas não é no sentido de usar essa palavra como um mantra, para repetir, um amuleto, uma palavra mágica que vai resolver seus problemas, tirar de uma situação difícil, mas é que o sangue de Jesus, ele tem poder não somente para perdoar o pecador, não somente para livrá-lo da condenação eterna, mas também transformar esse pecador, trabalhar na regeneração, na santificação, trabalhar na sua natureza e ele poder e com a ajuda do Espírito Santo, ir vencendo a força e o poder do pecado. Não é isso mesmo. Esse ponto 2 da lição justamente diz que, dentre esses privilégios da nova aliança, o primeiro é o da regeneração. Isso é uma demonstração de que, pelo fato de Jesus ter morrido em nosso lugar, ele ter oferecido a si mesmo como sacrifício, agora nós fomos regenerados. E a palavra regenerar quer dizer gerar de novo. Lá em João, no capítulo 3, o próprio Jesus falou para Nicodemos que necessário era que ele nascesse de novo, nascesse de cima. E o apóstolo Pedro também enfatiza esse caráter regenerador do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Versículo 16 do capítulo 10 diz: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. E aí nós temos uma nova condição, que além desse processo da regeneração, tem também o processo da santificação. E essa santificação, ela ocorre não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É um processo no qual o Espírito Santo impulsiona o crente a fazer a vontade de Deus. Evidentemente, ele se espelha na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mas o Espírito Santo que habita no salvo, no crente, no cristão, ele passa a movê-lo e a impulsioná-lo a fazer a vontade de Deus. E o autor da Epístola aos Hebreus tem sempre esse cuidado de ressaltar esse aspecto interior da santificação e da espiritualidade cristã. Isso porque alguns hebreus compreenderam mal a religiosidade judaica, e evidentemente é uma interpretação equivocada dentro do próprio judaísmo, que nessa percepção do judaísmo, a visão deles era que a santificação se daria através de práticas e rituais religiosos exteriores. Mas com Jesus e a partir da regeneração que Jesus nos traz, nós podemos ter a convicção e podemos confiar que o Espírito Santo está produzindo em nós o seu Espírito, ou melhor, o seu fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22, e na medida que o Espírito Santo vai produzindo em nós e conosco o seu fruto, então nós estamos caminhando em busca do processo da santificação. Então é importante que a gente entenda essa nova condição que nos foi posta e que já estava antecipada e profetizada nos profetas lá do Antigo Testamento. Não por acaso o autor da Epístola aos Hebreus cita Isaías, cita Jeremias, Ezequiel e tantos outros autores. Muito bem, nós estamos concluindo mais um bloco do nosso programa, queremos convidá-lo a permanecer conosco. No retorno iremos continuar apresentando alguns dos privilégios dessa nova aliança.
bem, queridos telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 10, Dádivas, Privilégios e Responsabilidades na Nova Aliança. Esta lição é com base no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus e já temos visto aqui que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é poderoso não somente para perdoar o pecado do pecador, mas também para trabalhar no íntimo do seu coração, regenerando, santificando, num processo contínuo de santificação progressiva. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e assim transformando o pecador. Nos versículos 1 e 2 da nossa leitura bíblica em classe, que é Hebreus capítulo 10, versículo 1 e 2, diz, por exemplo, na parte B do versículo 1, que os sacrifícios do Antigo Testamento, continuamente, que se ofereciam a cada ano, eles não aperfeiçoavam aqueles que ofereciam aqueles sacrifícios. Então, se fosse definitivo e perfeito, não tinha que ficar repetindo aqueles sacrifícios. Então, versículo 2 diz que esses sacrifícios não purificavam definitivamente eles do pecado, não tinha essa ação no interior, era uma santificação apenas no aspecto cerimonial, que Deus, através daquele sacrifício, permitia ou aceitava eles estarem ali oferecendo aquele culto. Mas Deus prometeu lá no Antigo Testamento que haveria uma mudança na nova aliança no interior do coração do homem. Então essa mudança acontece quando o homem crê em Jesus Cristo, então ele se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo, então assim ele se converte ao Senhor e ato contínuo ele é regenerado, ele é santificado posicionalmente e ele ingressa num novo relacionamento, numa condição diferente de relacionamento com Deus, num processo de santificação progressiva, e agora andando com Deus, em comunhão com Deus, ele passa a ser um adorador diferente. Tópico 2.2 da nossa lição diz que um dos privilégios na nova aliança é uma adoração diferente. No Antigo Testamento, a adoração estava muito relacionada a um lugar, tinha que ir no templo para adorar, oferecendo sacrifícios. Era uma adoração muito exterior. A mulher samaritana até perguntou a Jesus onde é que se deve adorar. Os nossos pais dizem que a gente deve adorar, os samaritanos dizem que a gente deve adorar nesse monte, mas os judeus dizem que é para adorar no templo, em Jerusalém. E Jesus falou, olha, vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, na nova aliança, nós agora em Cristo, nós fomos transformados por Deus e o nosso corpo virou templo, casa e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus disse, aquele que me ama, meu Pai também o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então nós oferecemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então nós temos agora esse relacionamento melhor, mais qualificado, uma adoração mais eficaz, e assim nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Pastor José Roberto, além desses privilégios da regeneração e dessa adoração, temos também o privilégio da comunhão uns com os outros, de fazer parte do corpo de Cristo, de uma comunidade de fé que está ligada entre si, não somente pela adoração a Deus, que é comum, mas pelos laços de amor e de fraternidade que devem marcar o relacionamento entre cristãos, a interação entre eles, para estimularem uns aos outros ao amor e às boas obras e à adoração coletiva também. É isso mesmo. E, inclusive, nós destacamos que o povo da antiga aliança era uma nação, não era uma igreja no sentido próprio e neotestamentário do termo. A igreja, ela foi fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele mesmo disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno
não prevaleceriam contra ela. Então, eclesia, no grego, dessa ideia de um ajuntamento, mas um ajuntamento de pessoas que estão na mesma partilha. Daí a palavra koinonia, comunhão, e nós fomos chamados para a comunhão. E esse chamado para a comunhão é um chamado para ser corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vivermos, nos relacionarmos e nos envolvermos uns com os outros, para nós nos preocuparmos uns com os outros, nos alegrarmos com aqueles que se alegram, nós chorarmos com aqueles que choram. Então, isso é, de fato, igreja. E por isso, justamente, o autor da Epístola aos Hebreus, ele diz aqui, no versículo 25 do capítulo 10, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E aqui o autor da Epístola aos Hebreus, ele ressalta a importância e a necessidade dos cristãos viverem juntos. Eu gosto de dizer sempre, ninguém é cristão sozinho. Nós dependemos uns dos outros, nós cremos juntos. A nossa comunidade de fé é uma comunidade que caminha juntamente em busca do dia da redenção. E aí nós precisamos dessa convivência, desse convívio até. É estranho quando um cristão diz que vai ser crente sozinho em casa, ou então vai ser crente pela internet, pelas redes sociais. Isso não existe. O cristianismo, ele tem por sua base um envolvimento pessoal, afetivo entre as pessoas, sacrificial. O pastor Fábio destacou isso na sua fala, o aspecto do amor, do sacrifício. E pastor Fábio, só dando um exemplo aqui, eu gosto de citar como analogia, como uma fogueira, né? A igreja como fogueira. Se você tirar ali um pau de lenha da fogueira, a tendência é ele esfriar e ele se apagar. Nós precisamos da igreja. É verdade. Aqui no versículo 24, capítulo 10 de Hebreus, versículo 24, diz, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade ou ao amor e às boas obras. Então, vivendo na comunidade de fé, convivendo na igreja, praticando a comunhão dos santos, nós vamos ser estimulados a praticar o amor, a praticar as boas obras. Nós vamos crescer em amor, vamos crescer em boas obras, e isso é importante. O cristianismo, meu querido irmão, minha querida irmã, ele é relacional. Nós não podemos transformar ou achar que o cristianismo é apenas um sistema de doutrina que você concorda ou discorda, que você acha coerente ou incoerente. Acima de tudo, o cristianismo é relacional. É relacionamento com Deus, amando a Ele acima de todas as coisas, e relacionamento com o próximo, amando o próximo como a si mesmo. Foi Jesus que ensinou isso. Então é importante isso, e por isso que ele diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, pelo contrário, admoestando-nos uns aos outros. Então, se você está vendo alguém aí que está meio desigrejado, não incentive ele a continuar desse jeito ou a piorar, a se afastar da igreja. A igreja, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, lembre-se, o cabeça da igreja, que é Cristo, ele é perfeito. Mas os membros desse corpo, que somos nós, somos imperfeitos. Por isso que precisamos da ajuda uns dos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e também nos estimularmos a demonstrar uns aos outros, durante a nossa caminhada até a volta de Jesus. Muito bem, chegamos ao final do terceiro bloco do nosso programa, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco, rapidinho, voltaremos para estudarmos o tópico 3 da nossa lição. Fique conosco. Are not the
Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Agora o último bloco do nosso programa. Vamos tratar justamente do terceiro ponto da nossa lição, as responsabilidades da nova aliança. Então, tem gente que pensa só nos benefícios e privilégios da nova aliança, mas a nova aliança também traz ou demanda de cada um de nós responsabilidades. E dentre essas responsabilidades, a primeira delas aqui no 3.1 é a vigilância. Quando nós lemos a Epístola aos Hebreus, nós ficamos cada vez mais convencidos da possibilidade de alguém decair da graça, de alguém desertar e abandonar a fé, apostatar, que é um tema que também é tratado na Epístola aos Hebreus, e por isso o autor dessa epístola é bastante contundente ao chamar a atenção dos irmãos para que sejam vigilantes, para que se mantenham alerta, atentos, para não se deixar levar pelo engano e principalmente para não desistirem por causa das provações, por causa das perseguições, por causa do martírio. Então nós temos aqui um tom exortativo, então ele aconselha o crente a se firmar na fé. Aqui no versículo 23 ele diz: retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Então, o autor já havia usado essa palavra reter, né, que no grego é katekel, duas outras vezes, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 6, versículo 14, e essa palavra dá sentido de você reter a palavra, manter-se firme na palavra, persistir na palavra, não se desviar da palavra. Então, é uma mensagem de perseverança, de exortação. E aí, pastor Fábio, nós precisamos ter cuidado, nos manter sempre vigilantes diante da realidade do mundo, das provações, para que não venhamos a fugir do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. É verdade, o autor da Epístola aos Hebreus, ao mesmo tempo em que ele se preocupa de mostrar a superioridade de Cristo e da sua obra em relação ao do Antigo Testamento, ele aproveita a ocasião, visto que Jesus e a sua obra é superior, então nós devemos considerar isso e permanecermos firmes nos caminhos do Senhor, não negar a fé, não abandonar a fé. Então aqui no capítulo 10, versículos 26 a 31, é uma passagem aqui que tem um tom exortativo muito forte, semelhante ao que ele usou lá no capítulo 2, no capítulo 6, a respeito da questão da possibilidade real da apostasia, e de modo que a gente precisa ser vigilantes, a gente tem que ter cuidado para não cair na apostasia, porque ela não vem de uma hora para outra, ela não cai de paraquedas, não vem no estalar de dedos, mas ela é resultante de todo um processo de incredulidade, de negligência, de desobediência, que vai endurecendo o coração da pessoa a ponto dela decair da fé, a ponto dela desertar da fé. Por isso que a gente deve continuar aqui nos versículos 32 a 35, é outro bloco de versículos aqui no capítulo 10, onde ele fala da necessidade do crente continuar confiando nas promessas de Deus, confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus revelou para nós. E aqui no versículo 32 a 35, outra coisa importante é os destinatários dessa epístola, esses crentes de origem hebraica, eles estavam também passando perseguições, algumas lutas, e isso contribuía, vamos dizer assim, para eles ficarem meio duvidosos. Será que vale a pena a gente continuar na fé em Cristo e pagar um preço muito alto devido a essas lutas? Então o escritor diz aqui, versículos 32 a 35, mostrando a importância deles continuarem confiando. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito o espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos
tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então ele dá essa palavra de perseverança, embora ele conhece os seus leitores, né, sabe das dificuldades, perseguições que eles passaram, mas ele dá aquela palavra que eles continuem confiando, que não rejeite a mensagem do Evangelho, não rejeite os caminhos do Senhor e que continue confiando que eles receberão galardão. E continuar confiando, pastor Zé Roberto, isso implica o quê? Paciência e perseverança, não é isso? Perseverança 3.3, e aqui com base no versículo 36, o autor da epístola, ele diz justamente isso: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, daí a importância de se manter a paciência, a perseverança, continuar firme no Senhor. Palavra grega hipomene, usada 32 vezes no Novo Testamento, tem esse sentido de paciência, perseverança, de você permanecer firme até o fim. Então, o discipulado cristão demanda produção de frutos, demanda tempo, demanda paciência. Algumas pessoas às vezes querem se precipitar, algumas vezes querem se adiantar. Isso é muito ruim, pastor Fábio. É importante que o cristão ele saiba suportar as adversidades da vida. Inclusive é um dos aspectos do fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, você se manter firme, você não desistir, você ser longânimo, você ser perseverante e resistir, mesmo que os dias não sejam tão favoráveis assim. Então, já estamos aí então caminhando para a conclusão da nossa aula, destacando que Cristo tornou-se então o emblema e a razão dessa nova aliança, e por meio do qual nós temos promessas grandiosas da parte do nosso Deus. É verdade, meu querido telespectador. Concluindo esta lição, aqui no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, o autor diz assim, versículos 37 a 39, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. É isso mesmo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, pastor Zé Roberto, ele fecha esse assunto aqui, colocando que é um tema geral em toda a Epístola aos Hebreus, essa palavra de perseverança, de continuar firme na fé. Ele mostra os pressupostos, todos os fundamentos da fé em Cristo, que são superiores a qualquer outros, e por causa disso temos que perseverar, temos que suportar as dificuldades e continuar nos caminhos do Senhor, crendo e obedecendo a sua palavra, porque no fim vai ser bênção para todos nós. É verdade. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa, queremos convidá-lo a participar da Escola Bíblica Dominical na sua congregação, não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Então, uma das formas de você se congregar é indo para a Escola Bíblica Dominical, participando, estudando e crescendo na fé. Também convidamos você a continuar nos acompanhando através da TV AD, o canal 38, bem como através das mídias sociais, do YouTube, bem como através do nosso blog subsídioebdblogspot.com. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa. Não é isso? Isso mesmo, a paz do Senhor, até o próximo programa, se Deus quiser. Muito bem. Pode ser. Amém.